Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e esta é a bancada de restaurações do museu. Hoje eu vou ajudá-los a entender por que eu chamo de bancadas de restaurações. Lá das playlists do canal existe uma pasta chamada Restauração versus Reparo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição aqui, olha aí para baixo, você vai encontrar que você só clica no link e leva lá para essa pasta. Um outro link que eu vou deixar aqui embaixo é o vídeo da restauração do rádio anterior a esse aqui. Esse é o Philco modelo B457, é o segundo do mesmo proprietário que nós restauramos, e hoje então ele está pronto. Daqui a pouco, logo mais, são 6 horas da manhã, logo mais 6h30 mais ou menos, eu vou fazer uma rádio escuta quase que no limiar do melhor horário para fazer rádio escutas. Eu tenho feito rádio escutas antes do sol nascer, e é bastante interessante porque ela é uma escuta diferente daquele horário do pôr do sol, né? Bom, mas o que eu gostaria de destacar nesse projeto é que alguns projetos de restauração, eles são verdadeiras epopeias, ou são coisas bastante complicadas e bastante difíceis e longevas. A gente demora para fazer esses projetos porque são várias e várias e várias e várias etapas, são vários e vários e vários detalhes. Quando você recebe um aparelho eletrônico que ficou abandonado em algum lugar, literalmente abandonado, exposto a todos os elementos, sujeira, umidade, e o resultado da umidade no metal, a oxidação, a ferrugem, ratos, baratas e todos os tipos de inseto, aranhas que fazem teias dentro do circuito, especialmente roedores, que o ácido úrico acaba destruindo os componentes, o próprio chassis, ou formigas, como a gente já viu. Mas ao final de toda uma saga de restauração, a gente consegue chegar num resultado como esse, um rádio que tem devolvido aí a sua beleza, o seu brilho e principalmente a sua funcionalidade. Ele volta a funcionar, no mínimo como ele era quando era novo, né? Então eu vou começar falando para vocês desse projeto, dos desafios de estética. A gente faz as coisas ao mesmo tempo, a gente faz a eletrônica e a estética ao mesmo tempo, mas um dos primeiros desafios que se vê num projeto como esse é um mostrador, uma escala de dial que originalmente é de vidro, e ele ficou totalmente destruído. Ele desmanchou, ele quebrou totalmente, os pedaços estão aqui. É perigoso a gente se cortar porque é vidro, né? Então eu deixei aqui dentro. E aí a gente então procura uma empresa especializada para fazer réplica. Só que até chegar nessa réplica, em que nós não tínhamos as escalas estavam deterioradas, porque a peça original de vidro, ela com o tempo a tinta se solta e as escalas desaparecem, não tem mais escalas aqui. Então como é que a gente faz para descobrir as escalas o mais próximo possível aqui do dial, né? Esse rádio possui uma primeira faixa de ondas longas de 530 a 1700 quilociclos. Depois ele tem duas faixas estendidas, 2.3 a 7.2 e 7 a 22. Em duas faixas estendidas ele cobre praticamente toda a faixa comercial de amplitude modulada de 2.3 a 22. Aí ele vai para a faixa de 31 metros, 9.4 a 10. Aí a faixa de 25 metros, 11.4 a 12.7. E finalmente a faixa de 19 e 16 metros, 15 a 18. Bom, aí começa a colaboração dos amigos que enviam fotos de outros rádios semelhantes ou até desse mesmo rádio, e a gente então, depois de fazer
alguns modelos fracassados, como é o caso desse aqui, que a gente não conseguiu, depois foi feito esse aqui. Então, depois de algumas tentativas, a gente chega então ao modelo ideal de dial, e agora a gente tem um mostrador aqui que minimamente é parecido, se não igual, ao original do rádio. Os botões, os knobs desse rádio estavam quebrados, eles estavam destruídos, então eles eram de plástico, somente plástico, e isso foi um erro da fábrica, né, fazer knobs só de plástico, porque eles se quebram, né? Lógico, eles se quebram. Imagina você trocando as faixas do rádio aqui, que a chave de ondas, ela é pesada nesse rádio, né? É normal, ela é pesada mesmo. E aí você tem um knob que quebra. Então, um outro desafio, conseguir knobs que digamos, se não é impossível, é financeiramente inviável mandar fazer clones exatos dos knobs originais, porque é muito caro, o molde custa muito caro. O conjunto de knobs não é exatamente caro, ele fica na faixa de R$ 80 normalmente, mas quando não se tem o knob clonado pronto, tem que fazer o molde, e o molde custa caro. Então a gente usou knobs parecidos aqui, mas aí teve que ir para a metalúrgica, para a tornearia mecânica, para fazer adaptadores que estão aqui dentro para poder dar certo, para poder funcionar esses knobs. A tampa traseira, quando o rádio chegou aqui, era essa madeira meio bruta, né? Uma madeira que alguém cortou e fez uns furos em algum momento da vida do rádio. E aí a gente então, através de modelos, fizemos então na empresa especializada uma réplica laser que fica aí com a serigrafia, que aqui não é serigrafia, é laser, né? Mas com as escritas originais aí de fábrica. Essas saídas aqui, ou melhor, essas entradas, entrada de antena terra e a entrada da bateria externa de 6 volts, elas estavam quebradas, elas estavam deterioradas, então nós conseguimos na sucata duas entradas do mesmo estilo original. Finalmente, falando de estética, a gente precisa melhorar a pintura, então ele recebeu uma lixa muito fina e a aplicação de um verniz aqui que lhe deu uma estética melhorada, uma visão melhor. Agora a gente eu deixei a tampa traseira aqui solta de propósito, depois a gente faz as conexões para fechar o rádio. Agora a gente vai para a eletrônica, e a eletrônica ela é também um desafio. Apesar de toda análise, todo estudo do circuito usando o esquema, ainda bem que temos o esquema, o diagrama elétrico original, é sempre um desafio. Nós temos aqui transistores de germânio que tiveram que ser todos substituídos. Os transistores de germânio sofrem uma alteração química ao longo da vida deles, que faz com que surjam microfiletes que acabam colocando o transistor em curto. Então, quando a gente tem um rádio 100% com transistores de germânio, fatalmente a gente vai encontrar esse problema, e aqui a gente encontrou esse problema nos transistores amplificadores de FI e no transistor conversor oscilador. Um rádio que usa um único transistor para amplificador de RF e conversor oscilador é um rádio crítico, porque ele tem um único transistor fazendo toda a parte de entrada aqui, conversão, amplificação, oscilação. Então qualquer coisa aqui que estiver errada, inclusive o próprio transistor, o rádio não vai oscilar e não vai funcionar. Olhando aqui na bancada a quantidade de componentes que a gente substitui num projeto como esse, você já tem uma ideia de como é intenso esse trabalho. A gente tinha aí capacitores originais, totalmente alterados, os potenciômetros de volume e tonalidade com defeito nas pistas ainda eram os originais, nós substituímos. Faltava uma bobina, alguém em algum momento havia quebrado uma bobina do rádio, então a gente substituiu por uma de doação, de um doador. Uma outra também estava com defeito, estava quebrada, deteriorada dentro.
O capacitor variável estava com defeito, ele se soltou as placas e trancou. Então a gente substituiu por um variável de um outro rádio doador também. E tudo isso mostra para vocês como isso aqui é um trabalho intenso. Então restauração não é algo que possa se dizer exatamente simples. É algo bastante complexo, porque, como eu falei no início, todas as etapas que a gente tem que vencer, não só os desafios estéticos, mas os desafios da eletrônica. Quando a gente tem uma bobina de antena que aparentemente está funcionando, ela tem resistência ôhmica entre os seus enrolamentos, mas ela está com defeito, o rádio simplesmente não tem sensibilidade. Então até você concluir esses defeitos, isso vai demorar um pouquinho, vai demandar bastante esforço, estudo e dedicação. O cordão de dial desse rádio é desafiador, porque a Philco utilizou aqui aquele mesmo padrão americano, usando mais de uma polia que passam no eixo mais de uma vez. Então, descobrir como colocar esse cordão sem ter nenhuma referência no circuito do rádio é também um desafio. O alto-falante estava raspando o cone, logicamente, depois de tantos anos exposto aos elementos. Então a gente fez uma limpeza, tentamos fazer uma restauração e ao final tivemos sucesso, conseguimos manter o alto-falante, que aparentemente é o original. Finalmente, para concluir então, nós fizemos uma fonte bastante especializada, usando técnicas mais modernas, uma fonte linear que confere, graças a uma excelente filtragem, a um filtro Pi LC, confere a possibilidade do proprietário usar o rádio na rede elétrica, claro, sempre guardadas aquelas observações de que a nossa rede elétrica é bastante suja, né? Vamos dizer assim, ela carrega aí muita coisa indesejada. No início eu não falei, mas o chassi chegou muito enferrujado. Então a gente praticamente desmontou completamente o rádio, tirou os componentes e fizemos uma desoxidação e tiramos a ferrugem e depois pintamos com tinta para chassis. Bom, ao final é o que a gente vê, um rádio que apresenta uma estética bonita. E ainda falando de estética, que eu não comentei antes, esse foi um outro desafio que nós tivemos que fazer algumas amostras diferentes, né? As escalas, esse rádio tem uma coisa bastante legal, bastante charmosa até, posso dizer assim, que aqui no visor ele tem essas janelinhas, e dentro dessas janelinhas então ele tem essas escalas. Liga e desliga a tonalidade, volume, ele tem escala. Aqui eu vou mostrar melhor para vocês, ó. A escala de tonalidade é essa vermelha, e ele tem aqui uma escala de 0 a 100. A escala de volume, de novo uma escalinha de 0 a 100. A escala do dial e as faixas do rádio, ondas curtas, SW1, SW2, 31, 25, 19 e 16 metros. Isso está aqui atrás, e quando se gira então os knobs, essa escala aparece nessas janelinhas. Agora, estavam completamente deterioradas as originais, e até chegar nisso aqui também é mais um esforço. O último item estético que eu lembro, essa logomarca dourada Philco, ela foi injetada e foi feita por uma empresa especializada que nos ofereceu, depois de assistir alguns vídeos de restauração do canal. E aí finalmente então nós compramos essa logomarca, que é uma réplica quase perfeita de como esse rádio era originalmente. Bom, ao final então a gente tem um rádio que está esteticamente restaurado, a eletrônica está restaurada, e o rádio agora ele volta para o seu proprietário, e nós sinceramente esperamos que esse rádio merece, mas que ele seja muito bem cuidado e que traga muitos momentos agradáveis e boas lembranças aí para o seu proprietário.
Legal? Agora a gente vai para a escuta aqui na bancada mesmo, porque esse rádio precisa de antena externa. A gente precisa ligar ele no aterramento e na antena externa para ter uma boa recepção. E eu deixo isso como dica para o proprietário. Esse rádio pertence a uma família de rádios que necessita de uma antena externa para uma boa recepção. Ele sempre será sujeito a interferências estáticas, interferências de rede elétrica, interferências de carregadores de celular, interferências de lâmpadas de LED. Então as melhores escutas serão feitas sempre longe dessas coisas, né? Longe dessas coisas. Legal? Vamos à escuta. Obrigado que você assistiu. Curta e compartilhe esse vídeo nos seus grupos, com seus amigos. Talvez alguém tenha um rádio como esse, que tem uma lembrança de família, que foi do seu pai, do seu avô, e não está em boas condições e gostaria de vê-lo bonito mais uma vez. A missão do museu é resgatar, restaurar e preservar essa eletrônica antiga que infelizmente terminou, não vai voltar mais, mas que, se depender de nós, será perpetuada através da missão e do esforço do Museu da Eletrônica. Legal? Obrigado e até o próximo vídeo. Também para você ir pro céu, não é assim, vou te convidar e vamos pro céu, não, tem um processo aí para nós alcançar o céu, né, não é da noite pro dia, precisamos nos converter, nos render aos pés de Jesus, entregar nossa vida para Jesus e declarar que Ele é o único suficiente Salvador, e não há outro Deus no céu nem na terra, em lugar nenhum, que possa te salvar, somente Jesus Cristo. São 6 horas e 30 minutos e a gente está de novo no limite da rádio escuta. O sol já está nascendo, em 15 minutos ele já vai estar presente aí. Então vamos lá, vamos à rádio escuta, dessa vez feita na bancada, com antena externa, que esse rádio necessita, e vamos ver aí o resultado dessa restauração. No Facebook,
Você Agro é a certeza de oferecer o melhor para a sua família. Um arroz soltinho, saboroso, leve, nutritivo e rende muito mais. E para comemorar os 30 anos, tem promoção aniversário premiado. Pessoas estão desesperadamente carentes de conhecer o amor em agrado.